Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai conversar sobre um livro que é muito importante para mim, que é O País das Mulheres, da Gioconda Belli. É um livro de Nicarágua. E por que que esse livro é especial para mim? Porque esse foi o primeiro livro que eu escolhi no meu projeto pessoal de ler um livro de cada país do mundo. Foi o que concretizou esse projeto. Então, eu tenho muito carinho por esse livro, por mais que eu não goste completamente dele, tenha bastante coisa para criticar, mas eu acho que essa é a graça, né, de a gente ler os livros e compartilhar o que a gente acha e conversar sobre tudo isso. Bom, esse livro foi escrito pela Gioconda Belli e ela nasceu em Manágua, a capital da Nicarágua. Então, é um livro que tem muitas características latino-americanas, faz com que a gente consiga aproximar bastante da nossa realidade material, né, aqui do Brasil. Então, essa escritora, ela tentou colocar muitos elementos do país da Nicarágua, que é um país pequeno, mas que politicamente, tem vários fatos históricos que a gente consegue aproximar com os fatos históricos do Brasil, e tentou colocar bastante "e se tal coisa acontecesse, como seria a nossa realidade?". É um livro bem nesse sentido, então vamos lá. Sobre o que é esse livro? Esse livro é um livro que tem uma premissa assim: como seria um país que fosse governado só por mulheres? Lembra um pouco a premissa daquele livro Terra das Mulheres, da Charlotte Gilman, que, bom, naquele livro é um local onde só mulheres vivem, né, e não tem contato com outros homens, e foi escrito no começo do século XX. É bem diferente, mas a ideia central é parecida. Um mundo imaginado só por mulheres, né, feito só por mulheres. Então, nesse livro, O País das Mulheres, a gente tem a criação de um partido que é composto só por mulheres. E esse partido é um partido de esquerda. O nome do partido é Partido de Esquerda Erótica. E ele tem como símbolo um pé com unhas pintadas de vermelho. E esse partido foi criado a partir de movimentos populares de mulheres, né, que vislumbravam o seu país ali, que é Fáguas, mas que a gente imagina que tem várias características aí que lembram a Nicarágua, né, o país da autora. Então, esse partido, ele faz um projeto ali, uma campanha para tentar ganhar as eleições, e ele consegue ganhar as eleições, então esse país de Fáguas passa a ser todo governado por mulheres. E nesse governo acontece uma inversão de papéis, assim, os papéis sociais de gênero. Então, as mulheres vão para cargos de poder, de gestão, e os homens eles vão para papéis sociais que são, geralmente feitos por mulheres, né, historicamente feitos por mulheres, como o cuidado da casa, o cuidado dos filhos. E já no comecinho do livro, a gente tem, a situação de uma tentativa de assassinato da candidata que vence as eleições, que é a líder do partido, a presidenta, que se chama Viviana. E não acontece nada com ela, porque outras mulheres que são as seguranças conseguem ali contornar a situação, né. Mas esse atentado, ele já é uma forma de mostrar o descontentamento de certas pessoas, né, principalmente os homens, com a vitória desse partido nas eleições. E o mais legal desse livro para mim foi perceber as contradições, foi perceber como, quando um governo, que é completamente oposto, né, tem ideias, ideologia completamente oposto ao que estava antes, quando esse governo atinge o objetivo, né, de ganhar as eleições, como isso vai passar por contradições e repetir erros, do governo anterior, da ideologia que é criticada, né. Então, por exemplo, nesse livro, né, que é um livro que explicitamente mostra uma ideologia de esquerda,
dessas mulheres e da própria autora. Nesse livro, as personagens, elas reproduzem muita coisa machista, e que elas mesmas criticam ou criticavam, mas que, às vezes é usado como subterfúgio para ganhar as eleições e para tentar ter mais simpatia da população, mas às vezes não, às vezes elas usam sem ter consciência de que elas estão reproduzindo o machismo que elas estão criticando. E acho que isso é muito comum, acho que isso acontece muito na nossa sociedade e é muito importante a gente observar, né, quando a gente está reproduzindo aquilo que a gente critica e aquilo que a gente entende que nos oprime. Então, por exemplo, existe uma criação de espaços, que são específicos para cuidados de criança. Então, nesses espaços, homens ou mulheres podem, trabalhar nesse papel social de cuidado de crianças que é tão importante. E esse espaço, ele é muito associado a uma ideia maternal. Então, eu vejo como uma reprodução dessa ideia de que só o cuidado das crianças é maternal e que isso é algo biológico das mulheres e não pode ser feito por todo mundo. E, enfim, em outros momentos também é citado algumas coisas que lembram o determinismo biológico, algo que envolve hormônios. Então, por exemplo, no começo do livro, a gente vê uma descrição de um acontecimento da natureza, a erupção de um vulcão, que como se essa erupção alterasse os hormônios das pessoas, uma coisa meio fantasiosa. E mudasse, então, papéis sociais a partir dessa erupção e dessa mudança hormonal. E isso, para mim, corrobora algo que é muito criticado, né, quando a gente fala de crítica de gênero e crítica ao patriarcado, que é essa associação de certas funções a mulheres por dizer que é um papel inato, natural, quando na verdade é uma construção social, né, desse papel, por exemplo, de cuidado maternal, enfim, cuidados do lar, etc, cuidados de outras pessoas, né. Então a gente vê que muitas coisas são repetidas no livro e que é muito legal de observar essas contradições, esses erros, essas falhas das pessoas na tentativa de construir um mundo que é considerado melhor, mais justo, né, e menos violento para todo mundo. Então, por mais que esse livro e até mesmo a autora, né, ela se considere marxista, muitas ideias que ela traz são contrárias ou não tem nada a ver ou são mais próximas aí do liberalismo do que do marxismo, pela escrita, né, na escrita desse livro, no enredo desse livro com esses personagens. E, enfim, é um livro muito legal de ser debatido, principalmente em grupos aí como Leia Mulheres. Muitas vezes introduzir uma pessoa a esse assunto, de como seria se fosse um mundo só de mulheres, ou um país só de mulheres, ou se a gente trocasse os papéis sociais, como seria, como isso aconteceria na prática, né? Esse livro também faz essa descrição, né, de como a gente vai fazer um partido para tentar ganhar as eleições, coisas estratégicas mesmo. Eh, tá, e agora? A gente ganhou as eleições, como a gente vai fazer para determinadas funções, eh, serem feitas como a gente sonha na nossa sociedade? Então, é muito, muito legal. Eh, eu não gostei completamente do livro, né, eu acho que essas contradições, elas são muito incômodas mesmo. Até, por exemplo, no relacionamento amoroso que a nossa protagonista tem, com um homem, e até isso é bem destacado no livro, as relações heterossexuais, né. Eh, até o relacionamento dela é meio esquisito, assim, e faz a gente pensar em por que que uma pessoa com esses pensamentos e, né, essa liderança e tudo mais, tá num relacionamento que é esquisito desse jeito, talvez um pouco prejudicial para ela. Por quê, né? Porque
Porque muitas vezes as mulheres permanecem, né, em relacionamentos aí que não são bom para elas, ainda que elas critiquem tais comportamentos, estruturas. Então, esse livro ele é muito legal para debater essas contradições e também para iniciar muitas vezes um estudo mais aprofundado sobre política, sobre história, história da América Latina principalmente, porque dá para ver também que a autora ela trouxe vários elementos da Revolução Sandinista, né, que foi tão importante na Nicarágua, esse enfrentamento ao imperialismo, e como isso é construído no dia a dia, como as pessoas percebem essas mudanças. Por exemplo, tem um personagem no livro sempre faz esses comentários comparando com o que ele acha das mulheres da família dele, as mulheres próximas dele, assim, na vida dele. Então, muito aquela coisa de, eh, eu sou o homem da casa, mas eu amo as minhas irmãs, a minha mãe. Muito aquela coisa de eu não sou, não odeio mulheres porque eu tenho uma mãe, eu tenho uma irmã, eu tenho uma cunhada, eu tenho, enfim, uma esposa. E também, como muitos homens, se comportam quando esses papéis sociais são invertidos, né? Muitos deles se dão conta de que essa parte do cuidado é muito difícil e de como é desvalorizado, né? Muitos deles passam a se sentir desvalorizados quando são colocados nessas novas funções. Eh, e nem a remuneração seria suficiente para eles se sentirem, socialmente valorizados nessas funções. E também, né, como muitos homens acham que nada disso vai funcionar, que é uma má ideia, né, começar um projeto assim. Por exemplo, até o namorado lá da Viviana, a nossa protagonista, duvida que esse projeto vai dar certo, né? Quando ela sofre aquele atentado, lá no começo do livro, ele até fica: "Tá, putz, eu avisei que isso não ia dar certo, né, que ia dar ruim, esse projeto de, criar um país só de mulheres". E quando na verdade não é um país só de mulheres, né, é só uma inversão de papéis, mulheres em posições de poder mesmo, né. E em outros homens, né, que falam que: "Ah, mas beleza, deixa elas nessas posições de poder, porque no final elas vão precisar da gente, elas vão sair correndo pedindo ajuda da gente", como se não importasse ali a posição que elas tivessem, elas sempre seriam subalternas, né, como se o projeto já estivesse fadado ao fracasso desde o começo. E aí a gente vê o desenrolar de várias tretas que vão acontecendo, né, com esses homens descontentes e querendo tirar essas mulheres desse poder que elas, conseguiram por via democrática. E com esses homens descontentes dessas novas funções, que foram colocados, né, e que são funções socialmente muito importantes também. E a gente acompanha essas contradições, a gente acompanha essas mulheres repetindo erros que elas criticavam quando o governo era dos homens. A gente acompanha, como é sensível, como é difícil essa transição de um governo oposto ao outro. E, enfim, foi uma leitura muito especial. Inclusive, saiu uma edição nova depois que eu li, uma edição que eu acho que é de 2024, e eu fiquei muito feliz que saiu uma edição nova desse livro no Brasil. É da Rosa dos Tempos e tá muito bonita. Inclusive, quando eu reler esse livro daqui a um tempo, eu vou reler nessa edição em português. Eu li nessa edição aqui em espanhol, então tem até uns sapatos na capa que é representando um pouquinho ali o partido, né, que tem como simbologia os pezinhos. E, enfim, recomendo muito essa leitura, principalmente para ler com as amigas, ler em algum clube do livro. Deixem aqui nos comentários se vocês já leram, se têm vontade de ler,
o que vocês concordam, quais as contradições que vocês acharam nesse livro. E vamos conversar aqui nos comentários. Eu vou deixar no link da descrição o post que eu fiz na minha newsletter lá em 2023. E também deixe lá o que vocês acharam e até o próximo vídeo.